sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Este é o podcast Trajetórias Feministas na Pesquisa. Esta é uma ação do Observatório Caleidoscópio, Coordenação Sul-Sudeste. O Observatório integra o Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. O INCT Caleidoscópio está sediado na Universidade de Brasília, com coordenação da professora doutora Viviane Rezende. Eu sou Mirlene Simões, pesquisadora pós-doc do INCT Caleidoscópio, e hoje eu estou aqui com a professora Lina Maria Garcês Rodrigues, que eu já agradeço. Obrigada, viu, professora, pela disponibilidade, por ter aceito o convite. Obrigada pela gente estar junto aqui hoje, viu? Não, eu que agradeço e parabenizo vocês e tudo, o projeto Caleidoscópio, né? É um projeto maravilhoso. Parabéns. Obrigada, professora. Eu quero também agradecer o professor Tito José Bonagamba, coordenador do Inova USP, porque hoje nós estamos aqui gravando o episódio Trajetórias Feministas na Pesquisa no Inova USP de São Carlos, que é também uma das casas aqui da professora Lina. Então, quero agradecer a gentileza por ter cedido o espaço para a gente montar o estúdio, o nosso podcast hoje aqui. E quero agradecer também ao João Bueno, que está me acompanhando na parte técnica e que está também junto comigo aqui fazendo todo o design fotográfico de imagem e som. Obrigada, viu, João? Bom, antes da gente começar a nossa conversa com a professora Lina, eu gostaria de te apresentar. Falar brevemente do seu percurso, porque a professora Lina é bastante jovem, mas tem uma trajetória longa. E vocês vão se surpreender com todos os trabalhos que ela já tem desenvolvido na área de sistemas de informação. Também, né, professora? Então, vamos lá. A professora Lina Garcês é professora doutora do Departamento de Sistemas de Computação, do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da Universidade de São Paulo. É o ICMC-USP, como é conhecido aqui. Coordenadora do Laboratório de Engenharia de Software e coordenadora do Grupo de Extensão de Alunas das Ciências Exatas, o GRACE. Ela realizou o pós-doutorado no ICMC da USP, aqui mesmo, o doutorado em Ciência da Computação também pela USP e pela Universidade também de Breteuil-Sud, na França. Depois você vai nos explicar como que foi isso aí, esse doutorado duplo, meu Deus! Possui graduação em Engenharia de Sistemas e mestrado em Engenharia de Sistemas e Informática da Universidade Industrial de Santander, na Colômbia. Seus focos de pesquisa são qualidade de software, engenharia de requisitos, arquitetura de software e ensino de engenharia de software e de computação. Professora Lina, eu já agradeci sua presença aqui, mas eu estou bastante entusiasmada e também bastante curiosa. Porque ao estudar a sua trajetória, para a gente poder vir aqui fazer o podcast, eu me deparei com um dos seus projetos, que se chama Rebeca. Eu achei um nome tão bonito. Além disso, é poético também, né? A gente tem uma das amigas, inclusive no INCT daqui, que é Rebeca, né? Então, eu gostaria que a senhora começasse por aí. Como que é e o que é o Rebeca? Bom, Rebeca é o acrônimo para a Rede de Ensino Brasileira em Engenharia e Ciências Exatas, né? Então, quando a gente decidiu o nome, a gente queria um nome feminino, né? Porque o objetivo da rede, né, uma rede nacional, é atrair mais meninos e mulheres nas áreas das engenharias, ciências exatas, matemáticas, né, e tecnologia. E essa rede é formada por grupo de extensão. E cada grupo de extensão tem o mesmo propósito, né? Então, temos 8 grupos de extensão distribuídos em todas as regiões do Brasil, que fazem parte dessa rede, e liderados, né, por professoras também, né, de universidades públicas, federais, estaduais, e que tem esse intuito também, né? Então,
incluir mais meninas, atrair, né, mais meninas e mulheres na computação e nas ciências exatas. Que interessante, Lina. Ô, Lina, eu também percebi que foi a partir desse projeto que você recentemente conquistou um INCT também, né? E foi uma premiação do CNPq, da CAPES, um projeto aprovado, né? E é o Rebeca, né? Foi isso mesmo. Mais de 1 milhão para pesquisa e para a igualdade de gênero nessa área. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, esses grupos de extensão, né, em conjunto, fazemos parte do Programa Nacional de Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Então, sendo parte desse programa, a gente se conheceu. Então, a gente conhecemos mais professoras que tinham grupo de extensão, né, com esse propósito, e decidimos participar de um edital do CNPq, que foi no final de 2023, comecinho de 2024, não me recordo agora, mas era um edital específico para meninos e mulheres nas ciências. Então, foi assim, tipo, apareceu o edital, a gente já estava discutindo, né, de juntar esforços para que as nossas iniciativas, né, forem mais fortalecidos, né? Então esse edital veio para ajudar, né, na nossa causa. Teve vários projetos aprovados nesse edital e nós fomos uma das redes nacionais, né? Então por isso o nome de Rebeca, né? Rede de Ensino Brasileira, Engenharia e Ciências Exatas. E vão ser 3 anos de atividade. Isso. Com bolsas, tanto para jovens quanto para as professoras da rede também. Isso, a gente tem aluna de iniciação científica, pós-doutorandas trabalhando nesse projeto, a gente tem professoras de ensino básico com bolsa e alunas, né, de ensino básico, ensino médio fundamental, como iniciação científica júnior. Então, tem essa possibilidade aí, com esse financiamento do CNPq, da gente e já acende uma luz assim de esperança. Vamos ter mais mulheres, né, nos sistemas de informação. Que coisa maravilhosa. E eu percebi também que foi no mesmo ano que uma outra professora, também colega sua, também do ICMC, aqui da USP de São Carlos, a professora Camila Rios, também ganhou um prêmio, né? Foi aprovado um projeto que é o projeto Meninas Programadoras e Professoras Programadoras. Eu quero perguntar para você, Lina, como que foi, assim, porque dois institutos, né, sendo premiados para poder conseguir por 3 anos trabalhar com equidade no mundo das ciências exatas, não é nada simples. E no mesmo lugar, então assim, qual que é o segredo que vocês estão tendo aqui no ICMC para conquistar isso e realmente trazer mais mulheres para essa área? Sim, eu acho que o segredo é que um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho isolado. Então, por exemplo, com o projeto da professora Camila, ele é um projeto que foi iniciado pela professora Graça, uma professora já aposentada, mas agora é professora sênior do ICMC. E a professora Camila, junto com a professora Bruna, também do ICMC, elas estão dando continuidade a meninas programadoras e professoras programadoras. E no nosso grupo de extensão, que é o Grace, né, grupo de alunas nas ciências exatas, ele foi criado inicialmente pela professora Kalinka Branco, também vice-diretora agora do ICMC. E aí, quando eu ingressei no ICMC, já viram assim, ó, continua você, então, sabe, essa de troca de chapéu, né? A gente fez até aqui, agora as novas gerações continuam, né, puxando os projetos para frente. E junto com a professora Leo Ribeiro, também uma professora nova, a gente assume a coordenação do Grace e tocamos junto, estamos tocando junto o grupo de extensão. Então, a gente percebe que é um grupo de mulheres, né? Somos professoras do ICMC que estamos, né, lutando pela causa da inclusão, né? A gente vê essa necessidade de termos mais alunas nos nossos cursos de computação e matemática, e acho que se deu uma forma orgânica, né? Então, as professoras trabalhando nos seus projetos, saiu o edital do CNPq, mandamos nossos projetos
e foram aprovados com uma ótima pontuação. Isso nos deu muita felicidade, né, ter esse reconhecimento. Parabéns e leve o parabéns também a todas as outras mulheres professoras do ICMC. E eu também percebi, e é isso que é interessante, porque toda essa sua trajetória também tem vários reconhecimentos, além desses projetos aprovados em nível nacional, liderança de projetos nacionais, né? O próprio CNPq reconhecendo isso. Você foi premiada esse ano, né? E eu vou falar de forma traduzida aqui o nome do prêmio, porque eu vou perguntar para você como que você pode traduzir o que é esse prêmio para a gente, que não entende muito dessa linguagem, né? Então, a professora Lina foi premiada esse ano com excepcional contribuição para o padrão de interoperabilidade de dados e dispositivos da internet das coisas. Clínica com confiança, identidade, privacidade, proteção e segurança. Professora, como que é ganhar um prêmio desse, internacional, e o que ele significa? Tá. É um prêmio reconhecimento, né, da comunidade internacional da I3E, né, que é uma sociedade internacional para as engenharias. E dentro dessa sociedade tem um grupo de padrões, né, standards. E aí deu a casualidade que a comunidade estava precisando, né, estava discutindo muito sobre como integrar dispositivos da área de saúde de forma em que eles se comuniquem de forma clara, de forma segura, né, sem afetar, por exemplo, a saúde do paciente, né? Então, um dos exemplos, né, que a gente trabalhou, um caso de estudo que a gente trabalhou, foi uma sala de cirurgia, né? Onde na sala de cirurgia tem vários dispositivos, monitor, aquele monitor de sinais vitais, o respirador, o computador com a história clínica, né, com o prontuário clínico do paciente, entre outros dispositivos, que entre todos devem se interconectar para garantir a segurança do paciente que está tendo sua cirurgia, né? E ao mesmo tempo apoiar a equipe médica. Então, assim, você deu que eu trabalhei no meu doutorado, no meu pós-doutorado, na integração de sistemas, né? E aí eu percebi que eu podia contribuir. Então eu fui lá e falei, eu quero participar do grupo. E eu era a única com a perspectiva da engenharia de software, que é minha área de pesquisa, né? E nesse grupo, então, a gente interagiu muito em relação a como que seriam requisitos, como que seria a arquitetura daquele padrão. E na época eles estavam precisando desse conhecimento, né? E o trabalho durou por 4 anos. Esse ano foi publicado o padrão, que visa dar umas normativas, diretrizes para as empresas que fazem esses dispositivos, para fazer esses dispositivos mais seguros, né, e mais fáceis de se interconectar. E aí, premiar não somente eu recebi o prêmio, mas aqueles integrantes que tiveram essa participação. Mas é interessante que é internacional, eu nunca me vi tendo uma contribuição nesse nível, né, porque na época eu acabava doutorado, né, estava entrando no pós-doc e eu fui lá só por curiosidade e consegui contribuir e ter um reconhecimento, né? Eu acho que eu era a única aqui do Brasil, né? Uma instituição brasileira contribuindo. Então, eu acho que é bem interessante, bem legal. Sim, com certeza. E isso, com certeza, vai repercutir para as jovens. Porque perceber que elas também, assim como você, nossa, olha, consegui, cheguei. É causar né, a simpatia, você verificar que tem uma identidade. Então, tenho que agradecer também. Que bom que você fez e seguiu esse caminho e recebeu esse prêmio, porque isso também vai ser importante para as nossas futuras gerações de mulheres em sistemas de software. E na sua graduação você fez engenharia, só que engenharia de sistemas, é isso, Sim. Né? É um curso que não é tão conhecido, né, Lina? É um curso mais, assim, porque quando a gente fala de engenharia, engenharia de computação, engenharia civil, as clássicas, né? Mas engenharia de sistemas, foi isso mesmo? Como que você escolheu essa área?
Como que você fez a sua graduação nessa área? Tá, bom, né, lembrando, né, eu fiz minha graduação, eu sou colombiana, né, eu fiz minha graduação na Colômbia, na Universidade Estadual. A engenharia de sistemas é o mais próximo que a gente tem uma engenharia da computação, a um bacharelado em sistema de informação. E, tipo, eu costumo explicar que é uma mistura entre engenharia da computação e bacharelado em sistema de informação. Lá não temos engenharia da computação, não temos ciência da computação, né? Então é a engenharia de sistemas que é o mais próximo, né? Tanto que quando eu fiz minha equivalência de diploma, eu consegui equivalência como bacharel em sistema de informação aqui no Brasil, né? Pela USP. E aí vem, né? Então, qual que foi a escolha? Foi e acho que é interessante explicar isso para as novas gerações, né, que parece que a gente tem tudo bem demarcado, né, que não tem aqueles desvios no caminho, né, mas meu percurso foi bem conturbado, porque eu sempre quis fazer alguma coisa na área de saúde, né, eu gostava muito de me imaginar como uma médica, atendendo pacientes, mas foi através dos meus estudos na escola, com interações com minhas professoras da matemática, da química, da informática, né, que acho que eu dei sorte que eram professoras, né, quando eu fiz essas matérias de ciências, né, informática, porque eu achei muito legal. Então, eu sentia que tinha muita facilidade para as matemáticas, para química, para física e para computador, para mexer no computador, né? Porque elas encorajavam isso, né? E aí, um dia minha mãe entrou, assim, a gente estava jantando e minha mãe falou assim na mesa de jantar, né? Falou, eu escutei na TV que a engenharia de sistemas é a profissão do futuro. Eu tinha, sei lá, 14 anos, estava pensando ainda o que fazer. Falei, vou ver, vou pesquisar, né? E na estadual, né, que era a universidade mais próxima, acho que era a única opção que eu tinha na época de fazer na estadual, tinha aquele curso. Então eu falei, vou prestar, né? E aí, assim, eu prestei o vestibular, fiz a primeira tentativa, não deu certo, né? Minha nota não era muito boa, aí eu tive que fazer um cursinho, né, para poder prestar de novo e conseguir entrar na engenharia de sistemas. Só que eu não sabia o que era. Eu sabia que era a carreira do futuro, né? Minha mãe falou, na TV estavam falando. Que coisa. Mas eu não sabia exatamente o que era. E aí que veio, né? A gente, né, entende, né? Primeiro dia de aula, recepção dos calouros. Aí que começa a entender, né, o que vem pela frente naquele curso, né? Sim. Mas a família, então, ela entusiasmou, não teve, assim, a sua família participou desse processo também. Sim, minha mãe sempre falou que eu precisava fazer faculdade, né? E era uma preocupação dela, que suas filhas, somos 3 meninos. Menino não, já estamos grandes, né? Mas somos 3 mulheres, né? E ela sempre incentivou que as filhas dela tinham que fazer faculdade. Ela não fez faculdade, então acho que foi uma frustração na vida dela. Então ela conseguiu incentivar até demais para fazer faculdade. Bom, que bom, né? Então todas as filhas fizeram isso. A caçula agora minha irmã caçula agora vai se formar, né? Então, muito legal. Bom, muito legal. E assim, quando você estava na graduação na Colômbia, como que foi o dia a dia da universidade? Você tinha outras colegas mulheres? Porque aqui no Brasil a gente tem ainda até hoje uma diferença muito grande entre os meninos, né? Porque tem muito mais meninos que seguem essa área do que meninas. Na sua graduação também era assim? Você tinha, por exemplo, professoras mulheres, outras colegas que faziam graduação com você? Isso foi um dos... Eu falei, né, que o primeiro dia, né, de recepção dos calouros, que eu entendi como que ia ser, né, a minha vivência. Nem demorou muito, foi logo no primeiro. Eu entrei no auditório, era uma sala grande, porque a minha turma foi de 100 alunos, né? E aí eu entrei, eu não via meninas. Falei, que é isso? Não tem meninos aqui?
Aí começaram a entrar, acho que entraram umas 5, comigo éramos 6. 6 meninas entre 100 alunos. Uau! Né? E aí, na hora, já se né, juntaram. Tipo, juntaram lá num cantinho, falei, gente, né? E foi o nosso grupinho aí de estudos no começo, só que muitas delas desistiram. Da minha turma, eu fui a primeira em me formar, porque muitas delas tiveram aí, né, a gente teve tropeços, né, dificuldades, mas aí, em total, dessas 6 meninas que entramos, acho que 3 nos formamos, né, no curso. As outras mudaram ou desistiram, mudaram de curso. E em relação a professoras, né, realmente eu tive só uma. No curso todo? No curso todo, 5 anos. Lá é 5 anos. E eu acho que eu agradeço que ela fosse minha professora de primeiro semestre. Então a gente tem a disciplina de programação 1, ou introdução à ciência da computação 1, que é onde a gente começa a programar os computadores, né? Então aprende o que é um algoritmo, aprende uma linguagem de programação. E a professora, né, foi uma professora. E eu acho que fez muita diferença porque no primeiro semestre eu tive vontade de largar o curso. Porque eu via, né, me comparando com meus colegas, que eles tinham muita mais facilidade de mexer com o computador e fazer o programa, fazer o negócio executar e ter... E eu tinha muita dificuldade mesmo, porque eu não tive aulas na escola sobre isso. Eu não sabia o que tinha um computador por dentro para entender, né? Então, e meus colegas, a maioria já vinha de escolas técnicas. Então, eles já tinham estudado aquilo, né? E a professora percebeu isso e ela foi muito democrática no ensino dela, né? Tanto que ela foi muito cobrada pelos meninos porque achavam que era muito fácil a matéria dela. Mas ela estava fazendo pela gente, pelo grupinho de meninas. Porque o nosso grupinho estava com essa dificuldade. No momento em que a gente fez a primeira prova e a gente tirou 10, aí eu falei, pronto. Tô aqui, tô presente. Eu acho, né, e alguns dos colegas não tiraram 10, a gente falou, não, a gente tá certo, vamos lá. Vamos lá, e a professora encorajava, e acho que foi por ela que eu não larguei o curso. Porque se tivesse sido um outro professor cobrando no nível dos alunos que estavam entrando no ensino técnico, acho que o nosso grupo não ia conseguir, né? Eu ia ter muitas dificuldades, né? E isso foi muito legal, porque depois a gente conseguiu se nivelar e foi para frente, né? Mas você acredita que, inclusive, as colegas que desistiram, pode ter sido por isso também? Por tentar se comparar e aí, de repente, achar que não ia dar conta e... Sim, com certeza a gente achava que era muito difícil. Eu acho que não demorou muito tempo, né, para a gente conseguir, porque o primeiro semestre é complicado no sentido que tem muita matemática, muita álgebra, tem programação, né? A única matéria que não era assim era aquela mais de esportes, né? Era a matéria que a gente fala, ok, né, esse aqui é a de descontrair, mas outras eram uma tensão, né, muito grande. Aí que a gente começou a entender como que funcionava a faculdade, né, e fazer grupinho nosso foi muito bom porque a gente se acompanhava, né, e na medida que por um ou outro motivo, elas iam trocando do curso, né? E fui ficando sozinha, praticamente, né? E aí que começou mais problema, no sentido que, por exemplo, e é o machismo estrutural que a gente fala, né? Disciplina de física, né? Aí, formar grupos para fazer trabalho. Ninguém queria fazer grupo comigo porque eu era menina. Só por isso, porque eu era menina. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, né? Aí, na maioria dos trabalhos, nessas matérias assim, eu fazia sozinha, eu tirava 10, né, 9, 10, eu conseguia, mas sempre tinha isso, né, tipo, predominantemente masculino, eu vou ter que fazer por minha conta, né, então eu acho que agora a gente vê um pouco de mudança,
Mas eu sei que temos muito trabalho pela frente, né? E todas as minhas colegas, que eu falei o nome de 6 colegas lá do ICMC, vivenciamos isso. De ter que ter um caminho praticamente sozinha na faculdade, porque não tínhamos mais colegas para juntar forças. Ô, Lina, tem relação, talvez, não sei, né? Vamos ver. Esses desafios que você viveu na sua graduação, com o carinho todo que você tem hoje para o GRACE, que é o grupo de alunas das ciências exatas, porque a gente percebe que, além do carinho, você tem, elas sempre estão por perto, vão com você para as atividades. A gente se tornou, né? É um grupo de extensão, né? Um grupo de extensão da USP. Então, eu acho que ter vivenciado esses desafios na graduação também colocou o GRACE nessa posição toda, né? Isso, quando o GRACE foi criado em 2018 pela professora Kalinka, eu ainda era aluna de doutorado. Uhum. Mas o GRACE, como tal, foi iniciativa das alunas, né? Por isso o nome de Grupo das Alunas nas Ciências Exatas, né? E aí a professora Kalinka, tendo vivenciado seus próprios desafios, né, como aluna, né, na época, ela topou a ideia, criou o grupo, né? E a gente nasceu no grupo, né? Como aluna, eu virei professora, aí eu tô coordenando, mas sempre mantendo esse carinho e essa iniciativa, né? E acho assim que não somente o GRACE nasceu com essa iniciativa, mas todos os grupos de extensão que têm a causa de inclusão feminina na computação. E são muitos. São muitos que tem no Brasil. Então, eu queria ter, se possível, fazer aqui uma divulgação para as meninas que estão assistindo aqui essa entrevista, buscarem o programa Meninas Digitais. Só escrever lá no Google, né, Meninas Digitais, e na opção de parceiros, grupos parceiros, tem por regiões, e você clica na sua região e vai ter uma lista que é incrível, é muito grupo, de meninas querendo atrair mais meninas. Então é um movimento. É um movimento nacional que foi criado, vou chutar aqui, mais uns 15 anos, talvez, já tem uma história. E hoje eu acho que está mais forte do que nunca o programa Meninas Digitais e os grupos de extensão que fazemos parte desse programa. Então, acho que é um programa para a gente se ficar muito orgulhoso de estar no Brasil. Lina, com essa trajetória toda, mesmo com os desafios que você enfrentou na graduação, como é que foi a opção de continuar, pensar assim, vou continuar estudando, vou ser pesquisadora, vou ser cientista, vou fazer mestrado, doutorado. Como é que foi essa sua decisão? Bom, como eu falei, não foi uma decisão em linha reta, né? Eu tentei muitas coisas antes de decidir vir para a vida acadêmica, e eu acho que uma coisa que eu incentivo muito nos meus alunos de graduação, quando estão com essa dúvida, o que fazer da vida, eu falo, tenta, experimenta, no sentido, se você quer ser empreendedor, se você quer... Isso eu fiz, né? Então, eu testei trabalhar numa empresa, eu tentei ser autônoma, eu tentei ser empresária, eu tive até uma empresa, eu era CEO da empresa, numa startup, não é startup, mas é uma empresa em construção, apoiada pela universidade, né, que tinha sua incubadora. Eu encontrei quando eu fiz iniciação científica, né, eu achei muito interessante por conta que eu conseguia definir como que eu queria ajudar. Então, meu professor de iniciação científica, meu orientador, ele é um professor que eu sempre vou falar dele porque é uma inspiração, né? O jeito que ele ensinava a gente a pesquisar, a entender as coisas, né? A ter visão, né, da vida, não somente na parte acadêmica, mas também sair da bolha da universidade. Ele falava, né? A gente mora numa bolha na universidade, a gente precisa sair da bolha. E aí, ele trabalhava na área de saúde, ele que me abriu as portas para aplicar, né, computação na área de saúde. E eu achei muito legal. Tanto que essa empresa que eu criei foi em parceria com colegas do laboratório.
porque a gente queria levar os nossos trabalhos, né, de pesquisa para a mão dos médicos, né, e tudo isso. Então, também tivemos esse empreendedorismo aí, entendendo como que funcionavam as coisas, e falei, não, isso aqui não é para mim. Eu quero ficar na pesquisa. Tá. Né? Eu não sou de negócios, eu não sou muito técnica para ficar, né, trabalhando na empresa. Eu gosto, e é uma coisa de sentimento, né, de motivação. E eu acho que o sentimento que eu tinha quando eu estava aprendendo, quando eu estava tentando achar uma solução, quando eu conseguia, né, e quando eu conseguia explicar isso depois, ensinar isso depois para as pessoas, é um sentimento muito gratificante. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí que decidi, então, fazer mestrado. E no mestrado confirmei que realmente era o que eu queria fazer. E decidi fazer o doutorado. Só que na época, não tinha doutorado lá na minha universidade. Então, eu precisava sair do país para fazer um doutorado. E aí que veio, né, a grande pergunta, para onde que eu vou? que caminho que eu vou seguir, né? E foi curioso, porque tinha, assim, todos os que queriam sair, elegiam, por exemplo, Estados Unidos, França, né, Europa. E aí veio a casualidade que um professor que tinha acabado de finalizar o doutorado aqui no Brasil foi trabalhar lá. Ah, sim. E aí ele apresentou o Brasil. Apresentou as políticas de pesquisa, as universidades públicas, que era uma forma diferente, né, de universidade pública aqui do que a gente tem lá. Eu achei muito interessante. E aí eu apliquei para doutorado aqui e deu certo. E foi assim... E aí a gente já pensando nessa questão, mulher na engenharia de sistemas, que a gente vai, né, que são coisas muito raras. E aí a sua formação de pesquisa, de professora, pesquisadora, foi de multiterritórios, porque você veio da Colômbia, fez aqui no Brasil uma parte, mas na França também, retoma para o Brasil. Como é que foi isso, Lina? Qual que é a receita para você poder passar aí também para as futuras gerações? Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Essa foi uma dica do meu pai. Ele fala, ó, se se apresenta uma oportunidade na sua vida, você pega. Aprende o que tiver que aprender e isso depois você talvez pode usar na sua vida, né? Então, uma vez estando aqui no Brasil, eu cheguei na época do Ciências Sem Fronteiras. Sim. Então, estava uma cultura de que muitos dos colegas de doutorado e mestrado estavam saindo para fazer o tal sanduíche, né? Que para mim a palavra sanduíche foi muito curiosa. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, um sanduíche, gente? Que é isso, né? Comida? Não, né, é intercâmbio, né? Acadêmico, tá? Ok, legal. Mas meu projeto era vir fazer doutorado, né, no Brasil. E aí, quando a professora Elisa Nakagawa, que foi uma orientadora, ela apresentou a oportunidade, tinha várias parcerias internacionais, ela tinha a oportunidade de me mandar para algum canto. Ela falava, vou te mandar para algum canto, você fazer seu sanduíche, e aí tinha o convênio de dupla titulação. E eu tive o apoio da FAPESP, né? Então ele tem aquele intercâmbio Bolsa BEP, né? De pesquisa no exterior. E eu consegui sair para o meu intercâmbio na França por 1 ano e consegui minha dupla titulação junto. Foi uma experiência muito interessante porque eu conheci um sistema educacional diferente, sim, um estilo de pesquisa diferente, e eu já comecei a contrastar, né? A comparar o que eu tinha vivenciado na Colômbia, aqui no Brasil e na França. E mesmo que a França tenha me acolhido, eu achei maravilhosa a minha instância lá, eu decidi voltar para o Brasil. E muito desde legal. então, o seu tema de pesquisa tem sempre alguma vertente com a saúde, com as relações do cuidado com a vida. E
Como que foi essa escolha? Porque você falou agora há pouco que você sempre queria pensar em alguma coisa na área de saúde, né? Quando ainda estava escolhendo, né, a sua graduação. Mas isso te motivou também? Porque é muito bonito alguém que trabalha com, imagina, engenharia de sistemas, qualidade de software, pensar na vida das pessoas, na saúde. Inclusive, recentemente, a sua pesquisa é sobre sintomas de doenças endêmicas, o monitoramento disso aqui no município de São Carlos, né? Como que essa pesquisa se apareceu e como que você também trabalha com ela até hoje? Isso, na área de saúde, falando desde a iniciação científica, acho que eu quis fazer essa iniciação científica na época por conta do tema. O tema, na época da minha iniciação científica, foi câncer do colo de útero. E aí a gente estava trabalhando com um sistema de diagnóstico, um diagnóstico prévio, né? De câncer do colo de útero através das imagens, e eu tinha que arquitetar todo o sistema para dar certo, assim, no contexto lá do município que eu morava, né? No meu doutorado, eu trabalhei também na área de saúde, mas no monitoramento de pessoas em pós-operatório em casa. E no pós-doc eu trabalhei junto com a professora Maria José Carmona, da Faculdade de Medicina de São Paulo, do Instituto Coração. Ela que me incentivou a trabalhar nessa área, porque na época eles estavam tendo falta de pessoas da engenharia interessadas em trabalhar junto com eles. Aí depois criaram o Instituto Inova lá e tem agora um grupo de pesquisa em computação lá dentro, né? Mas era para monitoramento, né? Dentro da sala de cirurgia. E aí quando eu voltei, porque eu fui um tempo antes de ser professora aqui da USP, eu fui professora da Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Maravilhosa cidade, eu gostava muito de lá. Gosto ainda, né? Muito de lá. Aí tive a oportunidade de ir lá com a Secretaria de Saúde. Eles tinham um problema para gerenciar o controle do mosquito, da dengue. Sim. Aí veio um aluno, trabalhava na Secretaria de Saúde, falou: professor, nos ajuda a pensar no sistema. Ele fez o TCC dele nisso. E aí foi interessante, a gente tem vários, ele conseguiu publicar e tudo na área. E quando eu vim para a USP, a professora Rosana Braga, que já é uma professora aposentada no nosso laboratório, ela estava com um projeto também de dengue, que é esse aí que você falou, né, de monitoramento de doenças endêmicas, e ela me convidou a ser parte do projeto. Então, esse é o roteiro aí para chegar nesse projeto, e a gente está encaminhando. E como que foi essa mudança? Foi uma opção do tema de pesquisa, do tema de trabalho, você sair de Itajubá vir para cá, ou foi uma composição mesmo do que você mais desejava? Como é que foi essa trajetória última aí profissional? Eu gosto muito daqui, de São Carlos. Eu acho que São Carlos, se eu tivesse nascido no Brasil, eu ia nascer em São Carlos, né? Porque foi a primeira cidade que eu morei quando eu vim para o Brasil. Então, para mim, é a cidade que eu nasci aqui no Brasil, né? E eu sempre, mesmo que Itajubá, eu adorava muito a cidade, eu gostava muito de lá. É uma cidade bem tranquila de morar. Eu sentia falta daqui, eu sentia falta do ICMC, né? Que a gente cria esse afeto, né, pelo instituto, pela universidade. E aí, quando abriu o concurso aqui no ICMC, eu falei, eu vou prestar. E deu certo, né? Doeu deixar Itajubá, Unifei, meus amigos lá, mas eu acho que aqui eu tô com, por exemplo, o projeto Rebeca, o impacto que a gente tem nas nossas iniciativas, eu consigo ter mais abrangência nas coisas, né? Sim, nos projetos. sim. Então, foi mais estratégico vir para cá e também por saudades, né? E também tem aspectos familiares juntou várias junto. coisas, é isso. Lina, se a gente pensar
hoje, e aí eu gostaria que você nos ajudasse, né, a responder. O que é hoje uma mulher fazer pesquisa e ciência no Brasil? Tá, o que é hoje uma mulher fazer pesquisa e ciência no Brasil? Eu acho que... Sabe quando você é chamado para luta? A gente, assim, eu não prestei serviço militar, nada disso, mas você é chamado para um bem maior, né? No sentido de que se você, assim, sua participação vai mudar, vai fazer mudar as coisas, e é necessária. E acho que é isso. Então, eu acho que é um chamado para termos mais mulheres nas ciências, porque temos baixa representatividade, mas também eu acho que é um lugar que precisa ser ocupado pelas mulheres, né? É um lugar que precisa mais de mulheres. E as pesquisas que a gente faz, né, são necessárias. Então, a mulher tem um olhar diferente, e esse olhar é necessário para a gente complementar, né, e contribuir para a sociedade que a gente vive, né, atualmente, né, e construir o futuro, né, para as gerações mais novas, né. E eu sempre incentivo, assim, por começar aluna de iniciação científica, aluna de mestrado, né, continua. Vem aqui, faz iniciação científica, eu te ensino o que é legal, e você vai querer fazer um mestrado, um doutorado, elas veem o impacto que elas podem ter fazendo suas pesquisas. Então, eu acho que é necessário. E o futuro da ciência para as mulheres e com as mulheres aqui no Brasil? Como que seria isso? Seria essas novas gerações, a formação delas? Como que você vê isso, Lina? Eu acho que sim. O futuro da ciência, né? Eu acho que a gente precisa, quando está pensando na resposta, eu pensei, o futuro da ciência é talvez a gente pensar um pouquinho como era feita a ciência antes, no sentido que não tinha tanta competitividade entre os cientistas, por números, por quantidades, mas que o fazer ciência era o mais importante, o conhecimento era o mais importante. Então, eu acho que as novas gerações de meninas, de mulheres, né, precisam entender que elas vão entrar na pesquisa para mudar o mundo, não para competir, né? No sentido de elas fazerem seu trabalho, né, fazerem suas pesquisas, porque tem um problema real, porque elas conseguem contribuir e porque elas querem melhorar o mundo, né, desde o olhar delas. Sim, né? sim. E então tem a gente pode demorar muito tempo conversando sobre o futuro da ciência, mas eu acho que as meninas, a gente tem muito espaço, uma vez que as mulheres entram, porque tem mais mulheres que vão receber vocês, né? E isso que nos deixa esperançosos de saber que as meninas que estão terminando o ensino médio, querem fazer faculdade, vai ter agora professoras para recepcioná-las, vai ter cientistas para recepcioná-las, orientá-las e ajudá-las no caminho. Coisa que muitas das pesquisadoras, né, com mais experiência, né, com mais tempo, elas tiveram que fazer o seu próprio caminho sozinhas, né? Então, eu acho que para as novas gerações já vai ter um caminho um pouco menos conturbado, mas é necessário que elas ocupem esses espaços que foram abertos já para elas. E se você fosse fazer uma propaganda agora, né? Porque a tua área é uma área central hoje. Todo mundo quer saber né, quais são as novas tecnologias, como os softwares, né, e como a gente consegue criar novos aplicativos e inteligência artificial, enfim, a gente está no meio de um furacão. E a tua área é isso, é esse furacão todo. Qual recado você poderia dar para quem, das jovens que estão nos ouvindo, nos vendo, o que você diria? Venha para a minha área. Eu acho assim, para jovens gerais, primeiro para
os jovens, independente do gênero, eu recomendaria ver o mundo não através das telas, sabe? Ver o mundo do jeito que ele é, na vida real. Porque aí, quando a gente deixa a tela de um lado e começa a observar o mundo como ele é, você se depara em problemas nos quais você pode contribuir para melhorar. E para as meninas, né, e as meninas que estão ainda pensando que caminho, né, percorrer, eu convido, né, para a gente não ser consumidores de tecnologia, né, mas para a gente criar tecnologia. Então, mulheres criando tecnologia, mulheres solucionando problemas através da tecnologia. Então, esse é o convite. É possível, tem muitas mulheres transformando o mundo através da tecnologia, mas ainda não são suficientes para transformá-lo do jeito que, né, visualizamos, né, como comunidade. Então, tem espaço, sintam-se acolhidas, tem muitos grupos de mulheres na tecnologia esperando por vocês, né, é só ver o mais próximo de vocês, entrar em contato aqui, com certeza vocês vão conseguir um grupo de meninas também para apoiar. Então é isso, então parar de usar a tecnologia, sermos meramente consumidores de tecnologia para criar. Muito bom. Olha, eu tenho que dizer que estamos finalizando o nosso podcast, mas que eu teria, assim, várias outras perguntas, inclusive porque eu também estou me animando a começar a programar. Então, Lina, quero agradecer. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade. E foi incrível. Foi muito obrigada por você ter vindo dar o seu depoimento nas trajetórias, porque isso com certeza colabora para nós, para que a gente consiga sistematizar melhor os dados e saber de que forma a gente consegue colocar mais mulheres em determinadas áreas da ciência, mas principalmente para as jovens também, para elas olharem e descobrir, nossa, olha, eu posso estar lá também. Fique à vontade, Lina. Eu vou aproveitar, né, os 15 minutos de fama para divulgar, então, as ações que a gente está fazendo. São várias, depois eu passo para a Milene o link, se puder compartilhar. Sim. Atualmente temos cursos abertos no ICMC para o programa de meninas programadoras, da professora Camila. Vamos iniciar os projetos da Escola de Verão de Tecnologia para meninas de 8 a 18 anos. As inscrições vão ser em janeiro, tá? Tem projetos na Rede Rebeca, então se vocês quiserem seguir também a Rede Rebeca USP. Os grupos de extensão, Grupo Grace e ICMC USP, e o Meninas Digitais, né, que é já o programa nacional. Então fica aí o convite para seguir todos esses grupos, essas iniciativas maravilhosas. Talvez vocês encontrem aí, né, uma porta para o futuro, né, e consigam participar dessa comunidade tão maravilhosa que é as mulheres na computação. Com certeza, professora, vamos colocar na descrição, que assim quem não conseguiu anotar pode seguir aqui na descrição, que vai saber por onde e qual caminho achar vocês todas. Que coisa maravilhosa. Trajetórias Feministas de Pesquisa é um podcast do INCT Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Agradecemos a Lina Garcês por partilhar seu conhecimento conosco. Agradecemos também ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pelo apoio. Se você ficou curiosa para conhecer nossas outras produções de divulgação científica, acompanhe o nosso site caleidoscopio.nb.br e o nosso Instagram, @INCTCaleidoscópio. Para não perder nenhum episódio do nosso podcast, siga nosso canal e ative a opção Ser Notificado sobre nossos episódios. Eu sou Mirlene Simões, locutora, pesquisadora e roteirista deste episódio. A identidade sonora do podcast foi criada por Luiz Moreto e Carla Bessa. A edição e montagem dos áudios é de João Bueno.
Nossa identidade visual é da Isa Guerreiro. Até a próxima!